Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. E o Palmeiras eliminado da Copa do Brasil pelo maior rival Corinthians. Em que ano de 2025 com relação ao clássico, uma virada de chave, porque final do Campeonato Paulista, título do Corinthians, eliminação na Copa do Brasil, talvez, e aí o Fabiano tá aqui, e o Milhões vai trazer o noticiário do Palmeiras, talvez no pior ano político da história do Corinthians, em que ainda é grande a diferença de organização estrutural hoje, e eu não tô falando aqui de tamanho, do quanto o Corinthians arrecada pela grandeza, pela torcida, nada disso. Mas quem acompanha o noticiário esportivo sabe a bagunça política que é o Corinthians, né? É o pior momento institucional da história do Corinthians, pior que o rebaixamento. E é o melhor momento institucional da história do Palmeiras. E dentro de campo, Bruno Migliozzi, eliminações. E ontem, mais uma vez, deu Corinthians no Allianz Parque. Incrível, né, PDV? Porque no momento em que o Palmeiras vinha para uma temporada de reviravolta, de investimentos, para corrigir o que foi 2024, que apesar do título paulista, não foi a temporada mais vitoriosa, na verdade foi a pior do Abel no comando do Palmeiras, essa virada para 2025 vai parecendo ainda mais complicada, né? Claro que tem Libertadores pela frente, Campeonato Brasileiro ainda com chances de título, mas vai fechando mais uma porta o time do Palmeiras e de novo contra o rival, né? Aquela coisa, em 4 jogos contra o Corinthians no mata-mata, apesar de ter vencido no Brasileirão, o Palmeiras não conseguiu produzir nada. Não é porque não marcou gols, é porque não produziu, não levou perigo. O Corinthians conseguiu amarrar o jogo e tratar como clássico, como o derby, tem que ser tratado as duas partidas, tanto na final do Paulistão quanto na Copa do Brasil, o que gerou muito incômodo, PDV. A gente separou aí algumas falas para ir repercutindo do próprio Abel, como também do Anderson Barros, que falou em entrevista coletiva, mas a impressão que passa para o palmeirense e que mais incomoda nesse momento é a de que a derrota, a eliminação é tratada com certa naturalidade. O discurso é de seguir pedalando, como disse o Anderson Barros, não é de choque de gestão, não é de mudança na comissão, não é de mudança no planejamento, e sim acreditar no projeto e seguir as coisas como estão. Mas como estão, as coisas não estão bem para o Palmeiras, que amarga mais uma eliminação e o desempenho ainda mais preocupante. Claro que a gente tem que mencionar a notícia de hoje, né, que é uma saída, a do Vanderlan. O Palmeiras vai negociar o jogador lateral esquerdo, que já está há 4 anos na equipe profissional e não conseguiu se firmar como um reserva à altura do Piquerez, que é muito bom jogador. O Vanderlan nunca esteve nesse nível, apesar de ter tido muitas chances. Vai sair, vai para o Bragantino. O Palmeiras vai negociar o jogador por um valor de 4 milhões de euros. Podia ter vendido em um momento melhor, perdeu um pouco o timing, mas já conseguiu essa negociação e vai liberar o jogador, que deve depois seguir para o grupo, né? Para o grupo Red Bull no futebol europeu também. Mas falando do Palmeiras, da repercussão, que hoje, claro, aumenta o clima de pressão e sobre o trabalho do Abel Ferreira, que não vai ser demitido, não vai deixar o Palmeiras, vai cumprir o seu contrato para dizer o mínimo. Claro que ainda tem possibilidade de renovação, é o grande desejo, reforçado ontem por Anderson Barros e também da Leila Pereira, mas evidentemente que é o momento de maior tensão no vestiário alviverde depois de um bom tempo. O Palmeiras não conquista um título, o que a gente pode colocar muitos outros times numa fila muito maior, mas desde o Paulistão do ano passado, e amarga eliminações desde então em Copa do Brasil, em Copa Libertadores, especialmente 2 contra o maior rival nessa temporada. Vamos ouvir, PDV, algumas das falas, principalmente do Abel, que a primeira dele, a mais interessante, é sobre aquela cena, né, que gerou muito incômodo. O Abel é vaiado, acho que nunca de forma tão incisiva ele foi vaiado no Allianz Parque como ontem, xingamentos diretos ao Abel Ferreira. Ele respondeu com aplausos, de certa forma ironizando o torcedor, pelo menos foi o que deu a entender. O Abel desconversou, disse que registrou com seus ouvidos o que recebeu do torcedor. E que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio. Como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei,
Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. Agora cabe-nos a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, ir atrás de continuar a deitar fogo na fogueira ou deixar que arda nos próximos 2, 3 dias e continuar a pedalar, que é isso que nós fazemos, e na altura certa, no momento certo, fazer aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Mais uma fala do Abel, PDV, essa mais em cima do jogo, né? Pra gente tentar entender as escolhas do treinador, que foi muito contestado. Acho que todo mundo concorda aqui que o Abel errou nas decisões, né? Não sei se em escalação, mas o melhor cara em campo da equipe do Palmeiras era o Vitor Roque, e é o cara que não voltou pra segunda etapa. Ele muda a estratégia, coloca os jogadores que não acrescentaram em nada, né? O Flaco Lopes, como o Fabiano falou há pouco, teve muita dificuldade contra a zaga do Corinthians, não conseguiu gerar nenhum lance de perigo. Felipe Anderson também entrou mal. O Palmeiras não conseguiu encontrar soluções. E o Emiliano Martinez, né, que entrou para ser expulso. Essa impressão que passa e que revolta o torcedor palmeirense. Vamos ouvir o Abel explicando os motivos por trás das suas alterações ontem muito contestadas pela torcida. E a troca foi muito simples. Nós vimos que uma das formas que nós tínhamos também de poder fazer golo era através da bola parada, numa equipa que nos ia tirar a bola, e entendi que meter 2 jogadores, quer o Emiliano, quer o Flaco Lopes, ainda no último jogo fez golo, eu disse isto aos nossos jogadores ao intervalo, quer o Facundo, quer o nosso Roque, estavam bem no jogo, mas nós acreditávamos que em função de estarmos já com um jogador a menos, a função de termos tido de jogo há 2 dias atrás, em função do desgaste que ainda tínhamos que ir atrás de um resultado contra, que a arma também das bolas paradas a nosso favor podia ser importante, e porque acreditámos nos nossos jogadores e entendo perfeitamente, o treinador está aqui para tomar decisões e vocês têm todo o direito de as comentar e de as analisar da forma que quiserem. Então, pressionado o Abel Ferreira, PDV, Pressionado, por hein? fora, não por dentro, né? Como a gente vem destacando. Hoje, a figura do Abel no Palmeiras é muito grande. E os caras respeitam demais, acreditam demais no projeto com o Abel e reforçaram ontem o desejo de renovação. Mas já surge um movimento da torcida, pelo menos hoje, com um sentimento de ressaca que é muito forte, pedindo fora Abel. A torcida cansada da postura do Abel, das escolhas do Abel, que participou sim ativamente da montagem deste elenco que não está rendendo, não está trazendo bons frutos para o torcedor do Verdão. Vamos ouvir o Anderson Barros, PDV, falando justamente sobre a sequência do Abel. Foi questionado se o plano da diretoria muda e respondeu isso aí. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Agora, ô Bruno, talvez seja radical demais e injusto, e até você jogar contra o próprio time, no meio do jogo, você xingar qualquer figura da sua equipe, em coro. Ainda mais o Abel Ferreira. E aí, cabe o respeito, cabe a gratidão. Eu acho que o respeito cabe a qualquer ser humano. Talvez nesse ponto a torcida do Palmeiras, não foi obviamente toda a torcida que xingou o Abel Ferreira ontem, mas uma boa parte, né, deu pra ouvir bem, tem errado nesse ponto. Mas o cara que tá ali no estádio também, ele tá pagando ingresso. Sim. Desde que ele não seja violento, desde que ele não seja racista, homofóbico, apesar de achar que é um desrespeito também, que a gente... O estádio de futebol, ele não vale tudo, muito pelo contrário. Eu acho que é um lugar que a gente deve ser civilizado. Mas o Abel, ele não pode ser maior do que a instituição Palmeiras no sentido de viver de um passado recente, histórico, que coloca o Abel entre as maiores figuras da história do Palmeiras, mas tudo, se tratando de futebol, tem início, meio e fim, né? Exato. E talvez falte esse entendimento hoje para a diretoria do Palmeiras, e eu não tô falando que a Leila deveria mandar o Abel Ferreira embora hoje, de jeito nenhum. Eu acho que é preciso também, esse histórico do Abel, ele não respalda o Abel para errar de forma abundante e livre. Eu acho que vale pros dois, PDV. Tanto pra Leila quanto pro Abel, Sim. preparar o terreno Isso. para que o próximo exista. Exatamente. Então, assim, eu acho que não precisaria acontecer nada radical.
mas eu acho que é um indício, é um apontamento de que a coisa parece estar chegando ao fim. Amanhã o Abel pode passar na Libertadores, pode chegar e ganhar a final, e a gente vai estar aqui falando, meu Deus, esse cara é um fenômeno. E aí a gente vai ter que falar. Sim. Só que eu acho que por tudo que acontece e pelo tempo que o Abel está no Palmeiras, é preciso entender que tudo chega ao fim e iniciar um processo de transição, nada brusco, nada radical. Manda o Abel embora, amanhã tá aqui ó, o Vojvoda, tá aqui o Luxemburgo, tá aqui quem quer que seja. Por mim, seria o Vojvoda, né? Assim, os melhores treinadores do futebol brasileiro nos últimos 5 anos, fazendo um recorte do tempo que o Abel tá aqui, com relação a trabalhos, justamente os mais longevos. O Vojvoda agora há pouco saiu do Fortaleza e o Abel tá num momento muito difícil no Palmeiras. Por que não, talvez, pensar num processo de transição? Porque essa história de você falar, não, o nosso plano é renovar com o Abel até 2027... Nessa fase ruim que tá o Palmeiras, eu acho que não é o caminho certo. Você fechar os olhos pro que tá acontecendo no time e se abraçar num projeto que tá claramente não dando mais resultado, pode ser um problema. E o Anderson Barros, a Leila, deveriam rever esse caminho, pelo menos não rompendo com o Abel, também não acho que seja o caminho, mas mudar a estratégia, mudar o planejamento, mudar a forma de contratar jogadores, de montar essa equipe. A forma anímica que ontem foi o problema muito claro, o Palmeiras não conseguiu administrar um jogo grande mais uma vez, como não administrou no Brasileirão, perdendo pro Cruzeiro, perdendo pro Flamengo, que são adversários diretos no Campeonato Brasileiro. Jogo grande vem sendo um problema. Mas uma coisa que me incomodou muito, PDV, na fala do Abel, foi que na primeira resposta, para falar pro torcedor magoado, sentido, com a derrota e a eliminação, ele lembra o torcedor. Mas há 10, 15 anos vocês viram como o Palmeiras estava, né? Foi na primeira resposta dele. Foi aquela, muito parecida com aquela fala da Leila, se eu saio, é rebaixado. Exato, é a impressão que dá, de que eles se colocam num lugar maior do que deveriam, colocando o Palmeiras numa posição como se, não, o Palmeiras só tá aqui graças a nós. Sim. E eles têm sim sua parcela de responsabilidade positiva por ter levado o Palmeiras a um lugar bom financeiramente, estável, mas uma fala dessa, depois de uma eliminação, é muito fora do tom e enfim, claro que o torcedor não vai engolir tão fácil. Mas outra coisa, PDV, dando sequência e falando um pouquinho sobre o futuro do Palmeiras, a gente, claro que apontou aqui, já discutiu o perfil de contratação, que não vem funcionando, o Palmeiras volta a ser eliminado sem brigar, sem mostrar que entende o tamanho do jogo que estava disputando. E a gente sabe que o jeito de fazer futebol do Palmeiras nos últimos anos é muito claro. Não contratar jogadores velhos, contratar apostas, fazer investimentos, liberar jogadores com valores muito caros, né? Valorizar a base, como vem fazendo também muito bem a gestão do Palmeiras e conseguindo números incríveis. Mas dentro de campo parou de funcionar. E aí, Barros, vai mudar? Será que esse modelo ainda funciona? O Barros insiste que o modelo ainda é esse e que o Palmeiras não desaprendeu a fazer futebol. Nós sabemos como fazia, nós não podemos ter desaprendido. O Abel não pode ter desaprendido. Os atletas não podem ter desaprendido. Nós não desaprendemos como fazer. Até porque nós mostramos há bem pouco tempo e não queremos viver disso, né? Da mesma forma que quando você perde, você já precisa ver o próximo jogo, né? Nós temos um brasileiro pela frente, onde nós estamos brigando nas primeiras posições. Nós temos uma Libertadores que temos condições de caminhar muito bem, né? Nós sabemos como fazer. Então a gente não pode acreditar ou entender que está tudo errado. Existe sim alguma falta de sintonia nesse processo e nós vamos encontrar. E vamos voltar a competir como a gente sempre fez. Acho que é um momento de transição que nós estamos passando, né? Nós podemos perceber que a equipe ela foi muito modificada dentro desses últimos meses e precisamos encontrar esse novo caminho, porque a gente acredita muito que essa equipe ainda vai dar uma alegria muito grande ao torcedor. E claro que tem chance, né, PDV, de dar essa virada, seguir bem no Brasileirão, avançar na Libertadores. Sequência importante pro Verdão agora, pega o Ceará no próximo domingo e no meio da próxima semana o time do Universitário. Só mais uma coisa, PDV, não só sobre Palmeiras, mas você citou o caso do Abel. E não sei se vocês concordam, mas eu não gosto de quando a imprensa esportiva, incluindo a gente aqui, se coloca no papel de julgar, de certa forma, o que o torcedor pode e não pode fazer. Claro que existe um limite muito claro na sociedade do que pode fazer ou não, em relação à violência, em relação a ofensas, mas esse discurso de, que torcida ingrata do Palmeiras, nossa, como eles não respeitam Abel Ferreira, eu não compro e não gosto de levar. O torcedor tem seu motivo para criticar e ninguém entende mais do que o palmeirense o momento que o clube está passando.
Isso divide muito, né? Ó, por exemplo, o torcedor falando aqui, fase ruim, estão malucos, lá em cima no Brasileirão, Libertadores, fechados com o Abel. Já outros têm uma visão... Ele paga pelo próprio sucesso. Ele falou isso e ele tá certo, na perspectiva dele. Mas é o ônus de você ter um clube com maior investimento. Sim. E com possibilidade de ganhar tudo aquilo que disputa. O Abel Ferreira, o último título que ele ganhou foi uma final de Campeonato Paulista contra o Santos rebaixado, no começo do ano passado. Isso. Então o torcedor tá certo em cobrar mais. Como seria igual com o Flamengo? O Flamengo fez um bom jogo ontem contra o Atlético e não passou no detalhe, que foi a disputa de pênaltis. Ainda assim, muitas contestações sobre o Felipe Luiz, sobre o José Boto. Então, Sim. é o ônus de ser um time Exatamente. que vai brigar por tudo. Sabia que é a primeira vez na história da Copa do Brasil que Flamengo e Palmeiras foram eliminados juntos antes das quartas de final? Olha só, Em 36 anos da competição, é a primeira vez que não tem pelo menos um dos dois nas quartas pra frente. interessantíssimo. Torneio aberto, Se hein? passasse um... É que o Palmeiras tá muito desgastado mesmo, desajustado. O Flamengo passando, ele seria automaticamente o favorito pra ser campeão. Sim. Ele é favorito em qualquer confronto. O Palmeiras eu acho que também seria favorito, mas talvez com uma distância menor em relação aos demais, né? É isso. Tem o Botafogo agora na parada, hein? Nunca ganhou a Copa do Brasil, o Botafogo. E o Título Cruzeiro inédito. tá bem também. E o Cruzeiro que é um O papa. dono da Copa do Brasil. É um papa O Copa do Botafogo Brasil. ainda tem a Libertadores, o Cruzeiro não tem nada, Não né? tem, É brasileiro exatamente. e Copa do Brasil. E Copa do Brasil. Aliás, o Cruzeiro pode ser eliminado hoje, enfrenta o CRB, depois de ter empatado difícil. por 0-0 no Mineirão. Jogo dificílimo o Cruzeiro tem pela frente, enquanto o Vasco da Gama enfrenta o CSA.